Vamos orar, pessoal? Vamos orar. Feche seus olhos se você quiser. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é demais, Pai. O Senhor tem feito coisas que a gente não imaginou que o Senhor fosse fazer. O Senhor tem confiado o seu reino ser estabelecido através das nossas mãos, nós como igreja. E nós, olhando as nossas limitações, não entendemos o porquê o Senhor insiste com gente tão limitada quanto a gente, mas nós descansamos na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia que tem nos conduzido e que a sua palavra que garante que o Senhor vai nos levar até aquele dia, até o fim, o Senhor vai nos conduzir até um caminho seguro, Pai. Nessa noite, Pai, o Senhor haja de forma sobrenatural, transforme os corações, os nossos corações, que as nossas falsas ideias sejam abandonadas e que a nossa vida, a nossa família seja uma referência do Teu reino em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está se dando sequência na nossa série Família e eu fico feliz de saber que muitas pessoas têm sido incomodadas pela pregação. Isso é bom, porque a pregação não é opinião nossa, a pregação é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada, ela sempre confronta a nossa velha natureza. Então a gente fica feliz de que alguns irmãos nos procuram e falam assim: o que eu faço agora? Eu falo: não sei, quem te incomodou foi o Espírito, não foi? A gente pregou a palavra, não foi? Foi. Então quem te incomodou foi o Espírito, não foi? Então converse com ele, bate um papo com ele e vê como é que você sai desse lugar esquisito que você está vivendo aí. Então que o Senhor nessa noite faça um pouco mais isso com a gente, confronte a gente um pouco mais e que de fato a gente seja moldado por Ele. Bom, o tema de hoje são as ameaças à família. Quais são as ameaças que existem à família? Nós queremos, só um parênteses aqui antes de continuar, você crê, irmão, que você pode sair daqui nessa noite transformado de um jeito que você nunca recebeu essa transformação na sua vida? Você crê que pode acontecer nessa noite de forma sobrenatural? Diga amém. Você está aqui porque você crê nisso. Você crê que a palavra sendo ministrada, não é a opinião do Lucas, do Eros, de ninguém. A palavra sendo ministrada, ela pode fazer uma chavinha ligar no seu cérebro aí, no seu coração, e você começar a desfrutar da vida abundante que Ele promete. Você crê nisso? Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, que a palavra caia num terreno fértil em nome de Jesus. Bom, sendo a família o grande projeto de Deus, que a gente está discutindo nas últimas semanas no verão, sem a menor dúvida, forças infernais vão se levantar contra a edificação ou a manutenção da família. Eu creio nisso, a palavra de Deus diz isso. Os inimigos mais conhecidos, outros não tanto conhecidos, esses inimigos trabalham enquanto você dorme. E dorme, eu não estou dizendo de dormir mesmo, estou falando enquanto você não dá atenção para isso. Os assuntos que você não se importa. Tem uma frase de alguém, o André sempre cita, que você não pode brincar de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu acho que tem muito verdade nisso. A gente às vezes não dá o valor necessário para algumas coisas e o diabo está trabalhando contra a edificação da nossa família. Principalmente um ataque às crianças. Quem tem filhos, diga amém. Principalmente um ataque às nossas crianças. É um engano a gente achar que essa luta é secular, essa luta não é uma luta da igreja. Essa é uma bandeira que a igreja tem que levantar. O governo de justiça, nós como igreja somos um povo que leva uma bandeira e que estabelece o reino de justiça de Deus. Esse reino de justiça está sendo instituído apesar de nós, mas através de nós também. Diga amém, você entendeu? É apesar de nós, ou seja, se a gente não quiser, Deus vai fazer, vai fazer. Mas Ele tem o costume de usar a igreja para isso. É por isso que nós, como igreja, a gente tem que se levantar para defender a família, sim. E a gente vai entender o que é defender a família. Mas não só a família do crente, mas a família do ateu também. Diga amém? Você quis dizer amém? A família do macumbeiro também nós nos levantamos para defender. Vocês quiseram dizer amém mesmo, é isso mesmo.
Porque as famílias chegam cada vez mais tortas no evangelho. Eu não estou falando nos evangélicos, estou falando no evangelho. As famílias chegam cada vez mais tortas e talvez seja um permissivismo nosso. Talvez seja um não discurso profético, vamos dizer assim, nosso como igreja. Quando eu digo cada vez mais torta, deixa eu só te explicar o que eu estou dizendo. Por exemplo, um rapaz, um homem de quase 50 anos, com 3 filhos, percebeu que na verdade ele não é um homem, por dentro ele é uma mulher. Só que pior do que isso, ele descobriu que não só ele é uma mulher, como ele é uma menina de 6 anos. Ele com 50 anos descobriu que, isso é psiquiátrico, eu acho, mas isso é outro assunto. Que por dentro ele é uma menina de 6 anos e começou a se comportar assim. A ponto de hoje ele foi adotado por um casal gay. Que agora ele é tratado como a filha do casal. Isso é real. Isso é real. Cada vez mais tortos as pessoas chegam. E essa família, escute o que eu estou dizendo. Quando essa família conheceu o evangelho e sentar aqui, pai, mãe e filhinha de 6 anos que parece um homem de 50. Ou um homem de 50 que acha que é uma menina de 6 anos. Como é que a gente vai tratar essa família? Se a gente não se levantar como igreja para tentar desconstruir essa ideia, vai ficar cada vez mais difícil. É claro que o evangelho continua sendo solução sempre. Alguém que fez uma cirurgia de mudança de sexo, o evangelho continua sendo a solução. Diga amém. Se um dia um homem fez uma cirurgia de mudança de sexo, o evangelho continua sendo a solução. E se ele vier a crer, ele vai ser um homem eunuco para o resto da vida, mas um homem convertido com um passaporte carimbado para a eternidade. Aleluia por isso. Provérbios 31:8. Eu queria que os irmãos abrissem. Eu vou tentar acelerar um pouco. É bastante coisa, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai dar graça. Amém, Lobo? Amém. Vai virar ovelha, hein, cara? já virou. Já virou. Provérbios 31:8. Diz assim, essa versão do telão: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Essa é a nossa missão como igreja, levantar a voz em favor daqueles que não podem se defender. De quem que a gente está falando? De quem o texto está falando? As pessoas que não têm poder de se defender. Quem são essas pessoas? A gente vai discutir sobre isso hoje. As pessoas têm a ideia de tudo que a gente está vivendo, a gente parece estar vivendo uma depravação única na história. Parece que na história nunca houve tanta gente depravada como é hoje. A gente não tem essa sensação? Pode concordar comigo? Sim. Quando a gente liga a televisão e vê Pablo Vittar, é nesse nível que a gente está dizendo. Vamos cantar a música do Pablo? Não. Calma. Mas hoje tem música também, cara. Calma que daqui. Mas isso não é verdade. A Bíblia mostra, a experiência mostra, a história mostra que isso é antigo, cara. Esse movimento LGBTSZ e um monte de coisa que tem, acha que isso é novo. Não é. Há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, os gregos já faziam isso. Sodoma e Gomorra já era pior do que isso, a ponto de um anjo aparecer e o povo querer ter relação sexual com o anjo. Não é novo. E o pessoal acha que é modinha. O pessoal acha que é super moderno. Eu sou moderno. Tem um monte de adolescente virando gay porque é moderno. Porque é cool. Porque é legal, entendeu? Porque é novidade. Queria dizer que não é. Não é assim que funciona. 1 João 2,16. Irmãos, abram. 1 João 2,16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Continue. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem 2 formas de viver. A primeira forma é viver baseado na concupiscência. Volta o versículo, por favor, Filipão. Na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na ostentação dos bens. Mas ele fala assim, mas quem fizer do jeito de Deus, não desse jeito,
Quem fizer do jeito de Deus vai permanecer para sempre. Eu queria dizer que a família que for edificada na vontade de Deus, no projeto do jeito de Deus, vai permanecer até a morte. Ou, na verdade, depois da morte, porque depois a gente vai ser uma familhona só, tudo junto, fazendo festa no céu. Queria dizer que eu já conversei com Jesus e a minha casa é na Rua 3, bloco 2, puxadinho, é nos fundos. O meu é nos fundos porque eu não tenho tanto galardão. O André que recebeu uma mansão grande lá. Então só vai permanecer o que for edificado segundo a vontade de Deus. Então esses 3 pilares podres, concupiscência, cobiça da carne, cobiça dos olhos. Cobiça é concupiscência, é fraqueza, aquele seu desejo incontido na carne, aquilo que você olha e a ostentação de bens. Isso, esse jeito de viver, esses 3 pilares são repetitivos. Há 2000 anos atrás era assim, quando esse texto foi escrito. Hoje é assim, a gente vai descobrir isso. E começou lá no Éden, começou lá em Gênesis, começou lá com uma mulher chamada Eva. Eu queria abrir também um dos textos de Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Quem tiver dificuldade de achar rápido, não procura, olha no telão, é mais fácil. Eu acho mais prático, tá? Então, Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore, o quê? Parecia agradável ao paladar, concupiscência da carne. Era atraente aos olhos, concupiscência dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, cobiça da vida, ostentação da vida. Tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido banana, que comeu também. Não ri não, chora, irmão. Então, esses 3 pilares começou com Eva, há 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito, já era uma realidade, e hoje em dia a gente vai ver que continua sendo uma realidade. Carne, os olhos e a cobiça, ou no popular, sexo, poder e dinheiro. Sexo, poder e dinheiro são os 3 pilares que atrapalham a caminhada de qualquer pessoa, e é uma ameaça à família, e hoje a nossa discussão sobre isso. Sobre o poder, sexo e dinheiro, sobre o poder, tem um termo chato, eu não quero que você decore se você não quiser. Vou fugir de data, vou fugir de nome, vou fugir de tudo, porque isso tudo é bobagem pra gente. Mas eu preciso que você entenda o conceito. Chama marxismo cultural. Marxismo cultural começou com um fulano chamado Karl Marx. Pronto, não falo mais dele, esquece. Não precisa decorar esse nome, é só para você entender o que está acontecendo. Mas eu queria dizer que os seus filhos estão estudando isso. Estou errado, as meninas? E algumas escolas, inclusive, não falam que é isso, mas é isso. Vocês vão ver como é assustador o negócio hoje. Alguém disse que poder corrompe as pessoas. Na verdade, o poder revela. O marxismo cultural está revelando as pessoas como elas são, trazendo à luz aos seus ímpetos mais escondidos, aquilo que antigamente a gente não gostava nem de falar, de dizer. Hoje a gente tem até posta no YouTube, dizendo no Facebook, no Twitter. 2 minutos sobre história geral, ok? 2 minutos, presta atenção, é chato e acaba rápido, ok? No socialismo, o socialismo falhou na Primeira Guerra Mundial. Quem estava vivo na Primeira Guerra Mundial? Ninguém? Diva não? Tinha diva? Não? 1915, por aí. Primeira Guerra, o socialismo falhou. Eles esperavam, os pensadores da época, esperavam uma revolta do proletariado, dos trabalhadores, contra a massa opressora que eram os patrões. Eles esperavam que acontecesse isso. Só que não aconteceu isso. Estou sendo simplista aqui. E aí, esses trabalhadores, ao invés de se levantarem contra, eles se juntaram e defenderam a pátria. Ok? Simples assim. Por que isso é importante para a nossa discussão hoje? Que esses pensadores, eles chegaram à conclusão que mexer com gente formada já, gente pronta, adulto, era inútil. E eles entenderam que os conceitos judaico-cristãos, que é esses baseados na palavra de Deus, que a gente segue aqui também, já estavam enraizados. E eles precisavam de uma abordagem mais lenta, só que mais eficaz, para transformar o jeito de pensar da sociedade. Eu estou dizendo isso, que você e eu, ainda não, mas eu vou pagar a escola. Eu vou pagar um preço alto para pegar meu filho, acordar ele de manhã, botar na escola, botar no carro, para aprender, para sentar e ficar 6 horas numa escola, e ele vai ser doutrinado, ele não vai ser ensinado. Os seus filhos não estão sendo, a maioria deles, não estão sendo ensinados nas escolas.
estão sendo doutrinados por professores canalhas. Professores que estão desconstruindo valores neles. Só para você entender, a gente teve um caso numa das nossas igrejas, de uma jovenzinha que ligou para a polícia e denunciou o pai, porque o pai corrigiu ela em amor. E o pai teve que ir na delegacia responder em processo. Por quê? Porque tem um idiota na sala dela que não entende os valores e está lá para desconstruir qualquer tipo de governo. Qualquer tipo de governo, ele está lá para isso. E a gente tem que tratar sobre isso. Então, esses canalhas, o que eles fizeram? Eles aparelharam tudo. Ao invés de tratar com os adultos, vamos resolver. Vamos botar na mídia, jornal, novela, filme. Vamos colocar esse conceito de a classe oprimida se levantar contra a classe opressora. Isso eu estou falando de 1915 para cá e não parou até agora. Não parou até agora. E aí os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, tudo isso aparelhado para falar de uma coisa. Você não precisa ser esmagado, você não precisa se sujeitar a nenhum tipo de governo. E isso está, de fato, a gente vai entender, que é uma ferramenta diabólica para desmontar toda a estrutura de governo criada por Deus. Toda a estrutura, todo governo, a palavra de Deus diz que todo governo é instituído por Deus. Romanos 13 fala que todo governo foi instituído por Deus. Alguns pastores usam esse texto para dizer que você tem que obedecer a eles. O versículo não fala isso, o versículo fala de polícia. Polícia. Alguém aqui já tomou batida policial? Eu nunca, sempre tive vontade, nunca tomei. Coisa minha, coisa que... Eu tenho um amigo policial que ele me prometeu que vai pegar no susto e vai dar um Merquiades, falou que vai fazer isso. Entenda que o texto fala que... Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você andar direito, se não tiver droga, se não tiver arma no seu bolso, se não matar ninguém, a polícia não vai te incomodar. A Bíblia fala que esse governo foi colocado para cuidar de quem anda errado. Então, se você anda direitinho, não precisa ter medo de polícia. Quem tem medo de polícia? Quase se entregaram, hein? Jô, não? Não precisa? Ok. Vamos seguir. Então, o marxismo, essa ideia, esse confronto com todo e qualquer tipo de governo de domínio é uma ideia contrária ao cristianismo, é uma ideia contrária ao evangelho que nós cremos. Muito legal. E essas ideias estão enraizadas mesmo sem você perceber. Quer ver uma coisa? Quem aqui já falou ou já pensou, por exemplo, o governo não gasta bem o dinheiro do meu imposto, por isso eu vou tentar sonegar o imposto. Alguém aqui tem coragem de dizer que já fez isso? Isso é uma ideia marxista. Porque quando Deus definiu quanto que você tem que ganhar o seu salário, Ele já levou em conta o imposto de renda. Diga amém? Só 3 pessoas disseram amém. Ou não entenderam ou não concordam. Deixa eu dizer para você. Quando Deus definiu qual é o seu salário, Ele já levou em conta o imposto de renda. Então paga. Deus não é velho burro que não entende. Nossa, quando Ele definiu isso, Ele não pensou que eu ia ter que pagar. Ele levou em conta isso. Então ande na lei. Não fazer isso é um pensamento que você recebeu dos seus pais. A gente recebeu como formação. Isso é um pensamento marxista. Quer ver uma coisa das mães? Se o seu pai perguntar, eu confirmo que você estava na casa da sua amiga. Alguma mãe já fez isso? Não precisa dizer. Isso é um levante contra a autoridade estabelecida por Deus dentro da família. Só que tem mãe que já faz isso. Meu corpo, minhas regras, a gente já falou sobre isso, está na moda, meu corpo, minhas regras. Todo policial é corrupto. É verdade isso? Não. Mas o policial que estava de manhã falou que já ouviu muitas vezes isso. Todo policial é corrupto. Isso é uma tentativa de desconstruir o poder, a autoridade, o governo que Deus estabeleceu e deu para essas pessoas. É só andar direito que não tem problema. Sabe por que você faz isso? É porque você não sabe como os animais são abatidos. Deixa eu repetir. Eu não como carne porque você não sabe como os animais são abatidos. Estou com medo de falar sobre isso, calma. Mexendo besteira.
essa ideia de humanizar animais, eu não estou falando de tratar bem, daqui a pouco eu te falar sobre isso. Tratar bem é bênção. Mas humanizar animal é uma ideia errada. O animal, a Bíblia diz que foi feito para nosso serviço. Seja o cavalinho para a gente montar nele, seja o beiquinho, que é uma benção. Diga amém, irmãos? Amém, o bacon é benção. Vamos entender daqui a pouco isso. Repetindo, essa ferramenta diabólica que quer desmontar toda a estrutura de governo criada por Deus. É o vitimismo. E isso está na moda, galera. Isso está na moda. O vitimismo está na moda. É a luta de classe oprimida contra a classe opressora. É a mulher oprimida contra o homem opressor. Daqui a pouco eu te falo sobre isso. É o filho oprimido contra o pai opressor. É o cachorrinho oprimido contra os humanos opressores. É a mãe oprimida contra o feto opressor. Assustador, né? Mas esse feto não tinha o direito de estar aqui dentro de mim. Eu sou uma vítima. Eu não estou falando de estupro, eu estou falando de que você fez o que você fez porque você queria fazer. Você não é vítima, não, mas isso é o pensamento que querem colocar na gente. Homossexuais oprimidos por heterossexuais, bandido oprimido por polícia. Eu não estou dizendo que não tem pecado e confusão nessas relações de governo não estou dizendo de governo-estado, de governo de governança. Não estou dizendo que não tem erro. Mas a solução não é o anarquismo, a solução não é acabar com o governo. A solução é o governo sendo exercido no reinado de Cristo. Não é porque tem um pai que surra o filho de forma errada que eu tenho que parar, que eu tenho que desconstruir a ideia da correção. Eu tenho que ensinar esse pai a corrigir o filho do jeito de Jesus quer que corrija. Diga amém. Não é porque tem um pai, um marido que exerce o governo de forma errada que eu tenho que dizer que todas as mulheres não devem sujeitar. Eu tenho que mostrar para essa mulher, para esse marido como é que é o jeito certo. Não é porque tem gente... Está entendendo, irmãos? É simples, está confuso? Simples? Simples, graças a Deus. Então, de forma prática, como é que funciona isso? O cristão cuida bem dos animais. A palavra de Deus diz isso, que o cristão deve cuidar bem dos animais, mas come bacon lutando por abatedouros dignos. A gente quer que um porquinho seja maltratado na hora do abate? Não, não quero. Se a gente puder escolher, a gente vai escolher abatedouros dignos, que morrem com dignidade, sem dor, sem sofrimento. Mas a gente vai comer, diga amém, irmãos. O pessoal está com medo de dizer amém. Só um parênteses, você está entendendo que o porco é igual ao poodle? Você entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que comer poodle, mas é cultural, é um animalzinho também. É um animalzinho, belezinha, legal. Tem gente que cuida de porquinho, tem gente que gosta de vaca. Está entendendo? Tem diferença. Essa humanização é que está errada. Porque você concorda que tem gente que gosta mais do poodle do que do pai? Tem gente que cuida melhor da iguana do que do tio. Estou errado? É assustador, isso é um conceito que está vindo, não é recente, não é novo, mas está aí sendo enraizado e está desconstruindo as relações. Nesse momento a gente está discutindo sobre as relações familiares. A gente então como cristão, como é que a gente lida? Por exemplo, a gente come pizza com homossexuais, mas se posiciona contra o gaysismo doutrinador. Estou errado? Tenho amigos queridos, casais, a gente come pizza junto, mas sabe do nosso posicionamento a respeito disso. E eu vou lutar contra a ideia de doutrinar crianças de que elas podem ser o que elas quiserem ser, por exemplo. Está entendendo isso, irmão? Vocês entenderam como é que o cristão faz? Como é que a gente faz? É isso, é posicionamento e amor. Os cristãos não irritam os filhos, mas corrigem com amor. O cristão visita o detento, mas aplaude a justiça. Eu vou ser o primeiro que vou me colocar entre a multidão e o pedófilo que estão querendo linchá-lo. Só que eu vou ficar feliz quando ele for preso, porque a justiça está sendo feita. E vou visitar ele na cadeia, mas não vou deixar ninguém matar o cara. Amém, irmãos? Polícia. Tem algum policial aqui? Mete tiro em bandido. Biblicamente falando, irmão,
O bandido está te dando tiro, polícia tem que fazer o quê? Devolver. O cristão faz o quê quando esse cara está já sem condição de revidar? Vai lá e prende o cara e leva para o hospital se ele foi baleado, ou leva para prender. Sim, o cristão faz assim. O corrupto faz o quê? Chacina lá, esconde lá, leva para o terreno baldio. Você não faz isso não, né, irmão? Não faz mais. Amém. Obrigado. Tô brincando. Vocês estão entendendo que o erro é essa vítima, é transformar o bandido em vítima? Não é. Só que nós, como na nossa função de exercer justiça de Deus, de ser uma referência do reino de Deus nessa terra, nós vamos levar justiça para ambas as pessoas envolvidas. Eu vou levar a menina que foi abusada e vou pagar o advogado para ela, e vou pegar o pedófilo e também vou pagar o advogado para ele, para que a justiça seja feita, para que ele não seja condenado mais do que deveria ser, e para que ela seja... Está entendendo o que eu estou falando? Isso não é vitimizar, não é idolatrar a vítima. Quer ver um pesado? A gente é contra o aborto, mas acolhe em casa e cuida da mãe e do filho se precisar. É isso. Não é que a gente fica só verborragiando que somos contra o aborto e assassino. Não, a gente faz. Esse é o certo. A gente faz. A gente vai atrás. Romanos 1, eu acho que dá tempo. Eu queria que os irmãos abrissem Romanos 1, 18. O texto, talvez seja um texto longo demais para ler. Talvez não vai ajudar a gente nessa noite. Depois você leia do 18 até o final, ok? Do 18 até o 32. Ele vai falar, o texto está ensinando que na época que o texto foi escrito, 50, 60 depois de Cristo talvez, na época que foi escrito, o pensamento é o mesmo pensamento que tem hoje. E as consequências são as mesmas consequências que acontecem hoje. Porque as pessoas não estão nem aí para Deus, Deus fala assim, ok, viva a vida do seu jeito. Você não está nem aí para mim, Deus dizendo, então eu não vou fazer nada, eu não vou te castigar necessariamente. Eu vou deixar você viver do jeito que você quer viver, viva a sua vida. E é a consequência de Deus deixar a humanidade viver a sua própria vida, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros e quadrúpedes. 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental marxista, reprovável, para não praticarem o que deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. A gente falou de poder, a gente falou de 3 pilares podres: sexo, poder e dinheiro. A gente falou de poder. É a tentativa de dominar uma sociedade, mudança de mente, estão fazendo isso, estão doutrinando os nossos filhos. E a gente, como o Richard falou na pregação dele,
Eles passam 6 horas na escola e chegam em casa e não tem 5 minutos de devocional com vocês, com a gente. É desesperador e assustador, e a gente quer que tenha atitudes diferentes dessas que a gente acabou de descobrir aqui. Isso é poder. Segundo, a ditadura do sexo. Ideologia de gênero. Todo mundo sabe o que é ideologia de gênero? A história inicial que eu contei, ideologia de gênero. Eu nasci homem, mas eu não sou homem por dentro, eu sou uma mulher. Eu nasci mulher, mas por dentro eu não sou mulher, eu sou qualquer coisa. Já são 50 gêneros catalogados. 50 gêneros além dos que a gente conhece e que Deus criou. Ideologia de Gênesis, né, piadinha? Ideologia de Gênesis, macho e fêmea. Então essas mentes todas hoje foram forjadas na teologia da Xuxa. Quem aqui é de mais de 80 a 90? Tem alguém aí? Se é de 80, não é mais. Bem mais. 60, 50? Não. Tudo pode ser, se quiser, será. Quem está lendo? Quem lembra dessa música? Quer vir cantar aqui? Vem aqui. Não quer? Eu posso ser, na verdade a ideia da música é a seguinte: eu posso ser o que eu quiser ser. Isso não é só a Xuxa, que também ela fez isso. Nós somos invencíveis, pode crer, o amor está no ar, lua de cristal. Lembra dessa música? Todo mundo lembra? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que eu... Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu assisti um vídeo há uns anos atrás, assustador, de um tubarão que queria ser golfinho. Quem conhece? Mas seus filhos conhecem. Vocês não sabem, mas seus filhos sabem. Um tubarão que nasceu tubarão, e aí ele vai pelo mar nadando, descobrindo que se ele quiser ser golfinho, ele pode ser golfinho, porque ele pode ser o que ele quiser ser. Está entendendo o perigo disso, irmãos? Está entendendo que isso é um levante contra a instituição família? Você pode ser o que você quiser. Eu queria dizer um negócio importante aqui. Estamos na reta final, mais 8 minutos. Presta atenção. Mudança de sexo não é uma ameaça à família. Homossexualidade não é uma ameaça à família. Inclusive, depravação heterossexual não é uma ameaça à família. Não é porque alguém mudou de sexo no meu vizinho que eu vou ter um problema na minha casa. Não é. Esse não é o problema da família. Eu, cristão, pai, pastor, defendo o direito de você fazer o que você quiser da sua vida, inclusive mudar de sexo. Eu defendo o direito que você tem de fazer isso. E eu estarei à sua disposição para te ajudar a catar os cacos quando o seu projeto ruir. Quando a sua ideia de mudar, e eu defendo que você tem esse direito, se quiser, é uma idiotice, mas é um direito que você tem, se ser adulto, você tem esse direito. E eu vou estar perto de você quando você perceber que é uma idiotice que não resolveu o seu problema. O que então a nossa luta como cristão é o que então? A nossa luta não é contra mutilar o seu corpo, mas é contra as cartilhas do governo que ensinam as crianças a se tocarem sexualmente, por exemplo. Nossa luta é contra as cartilhas que estimulam as crianças a experimentarem os dois sexos antes de decidir se é menino ou menina. Isso é um problema para a família. Porque você está trabalhando, pagando caro, pagando R$1.500, R$2.000 numa escola, e a escola está recebendo essa cartilha e está usando essa cartilha. Cartilha com um buraco no meio onde a criança pode colocar o dedo para entender como é que funciona o processo. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é o problema. O problema não é o adulto que quer fazer o que quer. O problema é a doutrinação das nossas crianças. Diga misericórdia. Se o Bernardo quer virar uma mulher, Bernardo, vai virar uma senhora de elegante. Mentira. É um direito que ele tem, mas é essa a questão. E aí eu queria trazer um dado muito interessante, só para você ver como é assustador e como essa ameaça é uma ameaça, porque, olha, é uma sacanagem, irmãos. Pode falar sacanagem? É uma sacanagem. Associação da Pediatria nos Estados Unidos. Olha que interessante. Dado real oficial. Pesquisa. 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com seu gênero
aceitam o seu sexo biológico naturalmente ao passar pela puberdade. Deixa eu repetir. O menino de 6, 7 anos que está... será que eu sou uma menina? Será que eu sou um menino? A menina de 10 anos, será que eu sou uma menina ou sou um menino? 98% dos meninos, depois da puberdade, sabem que são meninos, mas aceitam isso, entendem claramente. 98% dos meninos, 88% das meninas. Qual é a sacanagem? É o governo pagar com dinheiro público uma criança de 6 anos que está confuso, começa a dar hormônio feminino para o menino, para que ele não entre na puberdade e para ele se transformar numa mulher, uma situação quase que irreversível. É ou não é uma sacanagem? Diga sacanagem, não diga não. Você quer ver o pior a situação? As taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo. 20 vezes mais chances de se suicidar. Só que esse governo que defende a morte não está preocupado com isso, está preocupado em desconstruir o governo que Deus estabeleceu através da instituição família. E vai se levantar contra, e a gente fica assistindo. Falamos de 3 pilares: poder, agora falamos de sexo, e o último pilar para encerrar, que é um problema, é uma ameaça para a família, é dinheiro. Alguém disse que quando acaba o dinheiro, acaba o amor. O amor bíblico não acaba, mas o amor hollywoodiano acaba quando acaba o dinheiro. A gente viu aqui nesta igreja, casais se desfazendo, casamentos desfeitos porque o dinheiro acabou. Assustador, pessoas que se dizem cristãs e quando acaba o dinheiro, o casamento acaba. E eu queria te levar a entender por que isso acontece e te levar a corrigir caso você esteja fazendo isso, porque senão vai ser o mesmo futuro para você também. Talvez uma das únicos nomes que Deus dá para deuses na palavra de Deus é Mamon. Mamon é o Deus dinheiro. Mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Quando você transforma o seu dinheiro no seu Deus, a Bíblia diz que você está adorando Mamon. Ok? Mateus 6 vai dizer que é impossível você servir a 2 senhores. Ou você vai desagradar um, ou você vai desagradar outro. Ou seja, é impossível, segundo o texto de Mateus 19 a 24, é impossível você servir 2 vezes. Você não tem como, segundo o texto, servir a Deus e as riquezas. Não tem como servir a Jeová, a Jesus e as riquezas. Vamos entender o que é servir as riquezas. Porque se você estiver baseando a sua vida nisso, a sua família não tem menor chance de permanecer. Deixa eu te falar uma coisa. A sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos sabem qual Deus você adora. E não é o Deus que você fala que adora, é o Deus que eles veem nas atitudes. Eles sabem quanto tempo você gasta adorando o seu Deus. Eles sabem que o melhor do seu dia vai para o seu Deus. A sua família e os seus filhos sabem o quanto energia você gasta para adorar o seu Deus. E Deus queira que seja o Jeová o seu Deus e não Mamon. E se for o dinheiro o seu Deus, e o seu Deus for Mamon, quando este faltar, vocês vão ficar sem identidade, porque a família é baseada no dinheiro. Porque a família só sabe viver viajando, só sabe viver através de presente, só perde perdão comprando um presente novo. Quando acaba o dinheiro, não sabe viver sem o dinheiro que era o Deus, e a família vai ruir. Isso é muito pesado, isso é comum. Mas com as nossas famílias não vai ser assim, diga amém. Nós cremos na palavra de Deus que nos exorta e nos ensina a ser e fazer diferente do que o jeito que o mundo faz. Nós cremos na palavra de Deus que nos leva e nos dá autoridade a rejeitar esses pensamentos humanos marxistas de dinheiro, dominação através do dinheiro, do prazer no dinheiro, a segurança no dinheiro, o sexo pelo sexo. A palavra de Deus nos dá autoridade para romper com esse com esse mindset, com essa programação mental. A palavra de Deus te dá autoridade para isso. Então, como uma palavra profética entre nós,
as nossas famílias não vão acabar porque elas estarão firmadas na palavra de Deus. Você crê nisso, irmãos? É assim que você quer viver? A gente vai construir a nossa família no fundamento que é Cristo? Esse é o seu desejo? Você está segurando a mão do seu marido, da sua esposa, quer dar aquela apertadinha para dizer tipo assim, tamo junto? É isso? Eu vi um casal fazendo isso, achei bonito. Achei simpático. Queria orar com vocês, porque romper com esse sistema não é algo natural. O natural é a gente continuar fazendo o que a malhação ensina a gente a fazer. Mas a gente quer se render ao modelo de Jesus e fazer do jeito dele. Queria que você fechasse suas olhos para a gente orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado as nossas incoerências. Te louvamos porque o Senhor tem nos capacitado a mudar quando a gente percebe que, quando o Senhor nos mostra que a gente está indo por o caminho errado, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não paute a nossa vida por essas ideias vãs, filosofias vãs, furadas. Que a gente não paute a nossa vida pela segurança do dinheiro, ou pelo prazer sexual simplesmente, ou pela satisfação da carne e o conforto, mas que a gente possa pautar a nossa vida na sua palavra, e todas essas coisas serão saciadas a partir da sua palavra e a partir do relacionamento com o Senhor, Pai. Nos dê autoridade, nos dê sabedoria e discernimento para entender e para romper com essa prática, para que através da nossa família o Senhor seja glorificado e louvado, em nome de Jesus. Amém.